Bom, nessa parte agora da nossa aula nós vamos tentar esboçar aqui na lousa um esquema do que é a hereditariedade, ou conforme os postulados de Mendel, primeira e segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, que ele trata especificamente do monohibridismo, e a segunda lei com dihibridismo. As duas, tanto a primeira como a segunda lei, ele discute fatores de segregação independentes. Então vamos tentar entender, a partir de uma exposição na lousa, dos quadros de Panet e tudo mais que nós vamos representar, o que seria essa primeira lei e a segunda lei de Mendel. Para tentarmos exemplificar e trabalharmos, não vamos trabalhar lá com a teoria das ervilhas de Mendel, porque não nos interessa. Vamos trabalhar com o sistema ABO, algo prático para nós, para a enfermagem, que nos interessa. Lembrando que o sistema ABO, ele é, com diz respeito, à presença de um conjunto de proteínas da superfície das hemácias que se difere de um indivíduo para o outro. Algumas pessoas terão nas suas hemácias presença, no caso, dessa proteína, de uma proteína chamada proteína A, outra proteína B, outras, no caso, proteína AB, e algumas pessoas não terão nenhuma proteína, que será do grupo O. Então, essas pessoas não expressam aquele gene que as pessoas teriam ali para expressar essa proteína, é defeituoso, ele não expressa nenhuma proteína, portanto, do grupo O. E se considera pessoas do grupo O geneticamente como recessivos em relação ao grupo A e ao grupo B. Então, neste caso, os demais grupos A e B dominam sobre o O. Essa dominância, o que é? Quer dizer que A e B expressam a proteína e o O não expressa. Essa é a questão. Isso é que a gente discute dominância nesses fatores relacionados ao fator ABO. Como outras proteínas também, que às vezes uma cor ou características outras, se olharmos o albinismo, que a pessoa não produz, no caso, a melanina, enquanto a outra produz. Então o albino é recessivo. Recessivo por quê? Porque aqueles genes responsáveis pela produção de melanina estão desligados, ou tiveram um defeito no promotor, algo assim, durante o processo de evolução. E aqui é quanto ao sistema ABO também. Então vamos tentar trabalhar com o sistema ABO, que é mais fácil, algo prático e usual. Pois bem, para tentarmos entender um pouquinho o que é esse enunciado de Mendel. Vamos começar primeiramente apontando aqui, comparando dois indivíduos. Então, no caso, uma pessoa aqui do sexo feminino, 2 N's, e uma do sexo masculino também, 2 N's. Então, estamos trabalhando com a célula somática, 2 N's. Representamos aqui os pares de cromossomos. Não vamos colocar os 23 pares aqui, porque é muito detalhe. Colocamos somente alguns para representar, tanto neste sujeito como neste. Aqui eu apontei a colocação do centrômero, só para ter uma ideia que esse aqui pertence ao mesmo par, esse mesmo par, esse mesmo par. Então, esse indivíduo aqui recebeu de um genitor, digamos que esse aqui seja o par número 1, tá? E ali também par número 1. Digamos ter recebido, então, um cromossomo do pai, e um cromossomo da mãe, um do pai e vice-versa, né? E assim, os 23 cromossomos. Isso está, portanto, estão nas células somáticas, portanto, que diz respeito às células normais do organismo. E nas ovogônias e espermatogônias que irão, portanto, lá para a meiose, que é a produção de gametas. Mas vamos então agora voltar lá para, que nós vimos na aula anterior, meiose, que é a produção de gametas. Né? Temos meiose 1, meiose 2. O que nós temos na meiose? Quando nós entramos naquela fase da síntese e produção de proteínas, a replicação,
lembram, sei lá, de que esse material genético aqui, antes da divisão celular, se duplica o DNA, né? E aí nós temos as chamadas cromátides, tá? Duplicadas, porque o objetivo todo ele é formar 4 células. Tá? Uma célula precisa formar 4 na meiose. Não estamos falando aqui agora na ovogênese ou ovrogênese, que forma apenas um. Para a hereditariedade, trabalha com probabilidades. A gente não sabe qual foi a célula que regrediu, qual foi ao final. Então, nós trabalhamos com a probabilidade das 4 células, para poder tentar entender. Então, isso aqui, uma célula dessas vai para meiose, portanto, tem que dar 4. Tanto essa célula aqui, de um dos genitores, como a outra. Mas, para tentarmos entender hereditariedade, vamos trabalhar com gametas, portanto, a carga genética. Vamos trabalhar aqui só por uma hipótese da pessoa que é do grupo A, né? Que é o fenótipo A, quando se fala de tipagem sanguínea, que é A. No A a gente não sabe, não faz a tipagem, se é a pessoa AO ou AA, vai ter que montar o heredograma para saber. Mas é do grupo A. Mas no princípio, no enunciado de Mendel, ele diz o seguinte, olha, primeiro enunciado: quando cruzamos 2 indivíduos puros entre si, porém diferentes entre um dado caráter, ou seja, um tem que ser dominante e outro recessivo, tá? Um dominante e outro recessivo. Então, o que nós vamos trabalhar? No grupo sanguíneo, nós temos como dominante, já que marcamos o A como uma condição, temos A, o dominante. E como recessivo, pessoa do grupo O. Então, vamos trabalhar esse sujeito aqui como dominante e esse como recessivo. Aí nós vamos conseguir trabalhar melhor. Colocando aqui, então esse indivíduo, ele é dominante dos genes que recebeu, tanto de um como do outro. Então ele tinha, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui embaixo a posição desses genes, ele tinha A, e aqui um outro A, que duplicou. E esse outro indivíduo também, esse outro gameta, cromossomo aqui, AA, então esse indivíduo é só A. Nesse caso aqui, esse indivíduo é só O. Tá? Lembrando que as cromátides são duplicadas. Então, esse sujeito aqui recebeu um gameta do pai, O, e outro da mãe, O, e eles estão duplicados, O. Na produção de gametas, o que nós teremos? Nesse caso aqui, vão formar óvulos, tá? 4 óvulos, por exemplo, tá? E aqui 4 espermatozoides, certo? E vamos separar esses gametas, separa. Vamos levar em conta só esses 4 agora e vamos desconsiderar os outros cromossomos, tá? Não nos interessam os outros, estamos trabalhando apenas uma característica genética. Então separamos aqui, estão separados, e aqui também. Então isso aqui foi depois da meiose, né? Passou por meiose 1 e meiose 2. Ao final da meiose 2 tem os 4, né? Que separou, certo? Aí o que nós temos aqui? Aqui nós temos o A, gameta A, o gene A. Na prática, esse sujeito aqui só vai produzir A, só. Então, todos os óvulos desse sujeito aqui, tá? Tem A, somente A. E nesse caso aqui, em todos os gametas que produzir, tá? Terá somente O. Então, tanto faz se esse espermatozoide fecundar esse, ou esse, não muda nada. Um produz A e outro O. Então, esse aqui A e esse O. Então, só vai dar, aqui só teremos sujeitos A, O. Tá?
100%. Então, nós temos aqui genótipo, 100% AO, fenótipo, 100% grupo sanguíneo A, porque esse domina sobre esse, não vai aparecer uma tipagem sanguínea, certo? Então, nós temos 100% dos indivíduos assim. Esse grupo aqui, primeiro que se formou, esse grupo aqui a gente chama de F1. Então, a filiação 1 é 100%. 100% heterozigoto. Então, todos os filhos, no caso de um casal, que um é dominante e outro recessivo, puros, porém diferentes nesse caráter, né? Todos serão heterozigotos, prevalecendo a característica do dominante em 100%. Aí o que ele diz o seguinte, bom, ao cruzar os descendentes de F1 entre si, reaparecem os caracteres dos genes paternos e maternos na geração subsequente, ou seja, em F2. Então, nos netos, reaparecem aquelas características dos avós. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Para acontecer isso, nós temos que cruzar um indivíduo assim, então. Então, esse indivíduo, como é que ele vai ficar lá no gameta? Esse indivíduo, um deles vai ficar assim, por exemplo, ó, vai ter lá um gene, opa, vou mudar aqui. Vai ter um A e um O. É o que resultou aqui. Tá? Ao passo que o outro também. A gente vai estar cruzando com outro indivíduo aqui. Com as mesmas características genéticas. Certo? Então, esse indivíduo aqui, com as mesmas características genéticas. Tá? Que serão A, O. Tá? E aí acontece a mesma coisa. Esse material genético está nas células da pessoa, se duplica no processo da meiose, da divisão celular, né? da intérfase ali, tá? Se duplica para que possa ser dividido e formar 4 células, como aconteceu aqui. Então, nós vamos ter aqui também A, também duplicado A, esse outro aqui está duplicado O e também O. Tá? Aí vamos ver o seguinte, vamos colocar aqui embaixo, vamos dar esse gene de posição, fica mais fácil a gente entender aqui. Vamos mudar aqui. Aproximar mais aqui. Aqui nós temos, portanto, um O, aqui um O, aqui um A, aqui um A, da mesma forma. Então vamos fazer o seguinte, digamos que aconteça uma separação, os cromossomos têm que separar, separem naturalmente, tá? Os gametas ali, vão ter que formar uma célula, separar os 4 aqui, tá? Separou normalmente. Né? Digamos aqui é o O, também o O, aqui o A, aqui o A. Separou normalmente. Então nós vamos ter 2 gametas, cada uma forma uma célula, né? 2A e 2O. Agora digamos que tenha um crossing over, tá? Aconteça o crossing over ou permuta, que é na meiose, tá? O que acontece na meiose? Na meiose, na prófase 1, né? Acontece o crossing over. Digamos que, colocando aqui, ó, quando os 2 cromossomos homólogos, eles se encostam, tá? Se aproximam, eles podem trocar as fitas de material genético, tá? Então, o que acontece? Digamos que um encoste no outro, tá?
forma os chamados quiasmas. Tá? Quiasmas. Então, digamos que esse O passe para o lugar do A e o A para o lugar do O. Acontece isso aqui, tá? No cromossomo. Então, venha para cá e o vermelhinho para lá. Tá? Então, eu tenho O aqui e A ali. A pergunta é, mudou alguma coisa em relação aos gametas? A quantidade de A e quantidade de O? Não, né? Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Simplesmente trocou de lado. Na prófase 1, né? Mudou de lado. Quiasmas trocaram entre os braços de cromossomos, aquilo que nós falamos, em função da diversidade biológica, que é uma necessidade, tá? Acontece isso. Tá? Pois bem, isso vai acontecer no A. O mesmo vai acontecer nesse aqui. Então, esse sujeito ali também vai produzir gametas idênticos. Tá? Tem os mesmos gametas aqui, A, O. Se eu tiver quiasma, trocar, não vai mudar nada. Tá? Não vai mudar nada. Certo? Não muda nada. Então, o que nós temos aí? Vai acontecer a mesma coisa em matéria de gametas. Na prática, se olharmos, nós vamos ter apenas 50% de cada gameta produzido. A gente pode simplificar, né? Simplificar. Então, nós vamos ter 50% de A e 50% de O. Tá? Então, nós vamos ter gametas A e gameta, um A aqui também, né? E gameta O. Tá? Todos eles. Neste caso aqui, nós vamos ter óvulos e aqui espermatozoides. Então, 50% dos espermatozoides produzidos terão o A, né? Um cromossomo vai ter o A e outros 50% terão o O. O mesmo vale para os óvulos, certo? Então, vamos fazer de conta que, sem o quadro de panela, que esse espermatozoide fecunda esse óvulo, tá? E vai juntar, formar uma célula aqui, tá? Vamos juntar os cromossomos, uma célula aqui, que a gente tem aqui no caso, tá? Tem aqui no caso A, né? Do outro caso, na outra situação, tá? Na outra, nós vamos ter, tá? Na outra situação, ele vai fecundar esse aqui. Então, nós vamos ter um AO. Tá? No outro caso, esse espermatozoide não tenha fecundado, e esse tenha fecundado, o que nós podemos ter aqui? Nós vamos ter um outro caso aqui. Teremos, tá? Vamos colocar sempre aqui, ali internamente não vai mudar nada, mas depois eu quero falar alguma coisa para vocês aqui em relação à colocação dos gametas. Tá? Ó. Então, o que nós temos aí? Isso aqui é o genótipo dos indivíduos que vão se formar. Então, nós vamos ter aqui, olhando, isso aqui é um quadro que a gente tem, se olhando aqui uma espécie de uma tabela, né? Espécie de uma tabela. Então, nós temos o quê? Representando 25% AA, olha aqui, AO. Nesse caso aqui, a gente sempre representa o dominante na frente. Por escrever OA, não, coloca o dominante na frente. AO. Tá? E aqui os outros O. Então eu tenho 25%
AA, genótipo, né? Falando genótipo. 50% AO, AA no caso, né? 25% O. Isso é genótipo. Agora vamos para fenótipo. Fenótipo. Nesse caso aqui nós temos 25A mais 50A, porque esse domina sobre esse. Eu tenho 75% A. E nesse caso aqui, 25% O. Isso é, no caso, o fenótipo. Se for fazer uma tipagem sanguínea, esses são os casos, então. Tá? O que Mendel falou, então? Reaparecem as características paternos e maternos, ou seja, os avós, em 25%, quando nós trabalhamos aqui. O primeiro caso aqui nós tínhamos, AA, né? Aqui embaixo, no caso, aqui, perdão, AA e OO. Eles reapareceram lá nos netos. Então vamos tentar trabalhar com o quadro Panet. E é o outro quadro. Aquela tabelinha que a gente coloca os gametas. Então fica mais fácil, muitas vezes, de colocar. Então, tanto faz a ordem de distribuição. Eu distribuí esses gametas aqui. Então, eu vou colocar, por exemplo, tanto faz aqui uma característica, masculino e feminino, mas vamos optar primeiro lá. Coloco aqui primeiro um gameta aqui, o outro aqui. Então, esse é o masculino, vai ser o espermatozoide. Esse aqui também. E aqui o óvulo. Tá? E aí faz o cruzamento. AO, então esse com esse, AO, né? AO, é o mesmo quadro. Então esse quadro é Panet, e eu tenho essa mesma representação aqui. Então eu sempre vou ter o dominante, quando sigo uma lógica, o dominante homozigoto aqui, homozigoto porque é igual, o recessivo aqui embaixo, sempre nesse quadro, esse quadrante, e os heterozigotos sempre aqui nessa diagonal. Essa é uma regra, é uma condição. Então esse é quando eu trabalho, por exemplo, com o sistema ABO, com uma característica do monihibridismo, e eu trabalhei com o sistema com o grupo A. Né? Trabalhei com o grupo A. Então assim a gente fecha o que seria a primeira lei de Mendel. Ok? Obrigado? Então agora nós vamos trabalhar um exercíciozinho para tentar ver qual o perfil dos descendentes que podem surgir de um indivíduo do grupo A heterozigoto e um indivíduo B heterozigoto. Quando podem surgir fenótipos que não apareciam nessa geração. Uma outra geração subsequente surgem fenótipos que não estavam nessa geração. Então, por exemplo, se a pessoa faz uma tipagem, esse sujeito fez a tipagem sanguínea e é do grupo A, e a outra pessoa é do grupo B, faz um teste sanguíneo, justamente porque o grupo O, que é recessivo, não aparece. Então, isso aqui foge do princípio da primeira lei de Mendel. Isso aqui é para entendermos genética, exercícios de genética, aplicabilidade, para entendermos a questão do fator sanguíneo. Então, esse é um indivíduo 2N e esse é 2N. Bom, o indivíduo vai, portanto, para a divisão celular. Isso aqui duplica, tudo aquilo que falamos que acontece, acaba acontecendo, duplicando os gametas, né? Mas no final dá tudo 50% de cada, que vimos, né? Se eu duplicar aqui ou não duplicar, vai dar no mesmo, porque eu vou ter, dupliquei tenho 2, e aqui vou ter 2, vou ter um de cada, é 50%, não muda nada, né? Por mais que, aqui eu tenho 50% B, aqui 50% A. Se eu duplicar, colocar lá, também vai ter 50%, 50%.
a mesma coisa aqui, então eu não preciso duplicar. Nesse caso aí, tá? Não há necessidade de duplicar, não vai mudar. Então, esse sujeito aqui, por mais que tenha crossing over também, esse O for para lá, o A para cá, também não vai mudar nada, porque é uma característica que vai mudar. Na segunda lei que a gente vai ver que tem diferença. Então, aqui vai ter meiose, separa, daria 4, mas vão ser 2 iguais de cada. Então, não tem por que fazer isso. Vamos ficar simplesmente com essas características aqui, tá? E também sujeitos, portanto. Então aqui nós vamos ter um cromossomo com um A e aqui um cromossomo com um O. Aqui a mesma coisa, um cromossomo com um B e aqui um cromossomo com um O. Bom, eu poderia fazer aquela rabisqueira toda, né? Esse fecunda esse, ou esse fecunda aquele, ou esse fecunda esse, ou esse fecunda aquele, né? Mas eu posso fazer o quadro de Panet também, tá? Porque eu coloco eles aqui, então eu vou colocar nessa ordem, nessa posição, eu vou colocar primeiro os gametas masculinos, eu coloco o A, O, e ali os femininos, nessa posição aqui, B e O. O quadro é para facilitar a minha vida. Então, eu vou cruzar, digamos que esse espermatozoide aqui fecunda esse óvulo. Então, eu vou ter o sujeito A, B. Eu sempre vou colocar por uma convenção A na frente, né? A, B. Se esse fecundar esse, eu vou ter um BO. Sempre o dominante na frente do recessivo. Neste caso aqui, eu tenho um AO. Sempre o dominante na frente. E aqui eu vou ter O. Ok? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Eu tenho enquanto genótipo, eu tenho 25% AB, tá? Eu tenho o que? 25% AO, 25% BO, ou 25% O. Isso aqui é genótipo. Fenótipo. O que se pode fazer tipagem sanguínea? 25% AB, 25% grupo A, 25% grupo B, 25% grupo O. Ou seja, apareceram aqui os 4 grupos sanguíneos possíveis nesses descendentes. 25% de probabilidade para cada sujeito, ou um quarto também, como queiram, né? Um quarto, não muda nada, 25% como um quarto. Um quarto mais um quarto, 4 mais 4, 4 quartos igual a 1. Né? Então, reaparecem as características. Então, tem um casal A e B, podem depois nas filhos AB e O, desde que sejam heterozigotos. Tá? Mas como é que vai saber se é heterozigoto? A gente tem que fazer a árvore genealógica, genealogia, saber qual é o genótipo dos pais, dos ascendentes. Caso contrário, não consegue definir se o indivíduo é heterozigoto ou não. Então esse é um exercício interessante para a gente poder entender a formação dos grupos sanguíneos. Isso vale para tanto a primeira lei como a segunda lei de Mendel. Ok? Bem, agora vamos agregar ao fator RH ou sistema BO mais uma característica relacionada ao grupo sanguíneo, que é o fator RH. Então, antes nós vimos que as hemácias podem apresentar proteínas na superfície da membrana, caracterizadas do tipo sistema ABO. Né? Então, a pessoa tem proteína A, B ou ausência de proteína, que é o O. Então, ela pode ter ou proteína A ou proteína B. O O não vai ter.
Mas elas podem ter também, todos, podem ter também expressar uma proteína a mais, tá? Que é essa proteína RH, certo? Nesse caso, as pessoas que expressam essa proteína são consideradas RH positivas. E as que não expressam RH negativas. Nós podemos ter para RH positivas, então a que expressa é dominante, a que não expressa é recessiva. Temos que ter dois genótipos. Para a pessoa que expressa, vai ser a lesão, ou é a lesão Rzinho, homozigota ou heterozigota. Ela vai ter um genzinho recessivo, lembrando que esse dominante domina sobre aquela característica. A pessoa vai produzir proteína, não numa quantidade talvez que deveria ser, mas ela produz a proteína. Então, para entendermos também como é que, mesmo enunciado da lei de Mendel, da primeira lei, então o indivíduo aqui apresenta em suas células é a lesão, então esse é o homozigoto dominante, e aqui é a resinho recessivo. Se eu fizer aquela história, duplicar aqui, então tem aqui esse indivíduo aqui, por mais que duplique, não duplique, ele só vai produzir a lesão, né? Só vai produzir a lesão. Então todos os gametas desse indivíduo, não interessa a qual, só produzem a lesão. E esse outro aqui também pode duplicar aqui, formar 4, só vai produzir a resinho, não vai produzir outros. Então, no cruzamento desses indivíduos, 100% desses indivíduos serão lesão, resinho. Tá? Ou seja, fator RH positivo, heterozigoto. Então, isso aí tem esse fator RH, lembrando, tem a ver com a síndrome hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal. Quando a mãe é RH negativa, o pai do primeiro de um dos filhos é RH positivo. E ele pode, e a criança no momento do parto, se a criança for RH positiva, hemácias fetais no momento do parto, descolamento da placenta, entram em contato com a corrente sanguínea materna, que absorve aquelas hemácias e ela vai se sensibilizar contra esse fator RH. Aí o segundo filho, se ele for RH positivo, durante o desenvolvimento embrionário, o sistema imunológico da mãe reconhece aquelas partículas presentes na corrente sanguínea, os metabólitos, e produz anticorpos IgG contra a criança, contra as hemácias, que vão neutralizando as hemácias. Então isso dificulta o desenvolvimento embrionário, muitas vezes resulta em aborto, mas quando a criança nasce, ela nasce com essa icterícia, que é a coloração amarelada em função da destruição das hemácias. O fígado também mais abaulado, isso requer inicialmente um banho de luzes para destruição da bilirrubina, né? E também uma pequena transfusão de sangue. Então recebe a quantidade de sangue, uma coisa como 50 ml, alguma coisa mínima aí. O necessário para que essa criança consiga destruir aquelas hemácias comprometidas e produzir hemácias novas. Então isso corresponde a síndrome hemolítica recém-nascido ou eritroblastose fetal, em função dessas características que nós temos aqui. Então esse é um exemplo, vale para outro também. Se eu for cruzar agora dois indivíduos heterozigotos, eu vou ter lá também a segunda lei, o segundo enunciado. Se eu vou cruzar dois indivíduos aqui com essa característica, lesão, resinho, resinho, e eu for colocar isso no quadro, tá? Eu terei o que aqui? Vou ter o que? Lesão, resinho. Olha só, lesão, resinho, tá? Perdão. Lesão, aqui é a lesão, resinho, e resinho. Então, vou ter aqui essa característica, vale enunciar a primeira lei de Mendel, 25% dominante, com a característica de um dos pais, nos netos vão aparecer essas características, 25% recessivo,
e 50% heterozigoto. Ao total eu tenho aqui 75% Rzão Rzinho, que é RH positivo, e 25% aqui RH negativo, tá? Então essa é uma característica interessante que também se usar e que nós vamos agregar agora no enunciado da segunda lei de Mendel. Ok? Bem, agora nós vamos tentar trabalhar duas características genéticas herdáveis, portanto, em conjunto. Vamos tentar entender a segunda lei de Mendel, ou nesse caso, de hibridismo, duas características, mas nessa segunda lei cabe hibridismo, tetra e aí vai. Muitas características, ou seja, mais de uma características que podem ser combinadas. Nós vamos trabalhar só duas, para facilitar o entendimento, mas depois é uma questão de progressão só. Então a segunda lei de Mendel, quando se trabalha mais de uma característica, nós vamos trabalhar duas, então estamos discutindo de hibridismo. Tá? Quando a gente fala em híbrido, tem a ver com aquele conceito anterior que vimos, que tem com a mistura do material genético, o reaparecimento de uma característica intermediária, isso entendemos como um sujeito híbrido, ou impuro, como Mendel mesmo falava. Então vamos conforme aquele enunciado que vimos há pouco, que eu passei para vocês. Um homem, no caso, do grupo A positivo, né? Ou seja, é do grupo A, porém fator RH positivo, homozigoto, quer dizer que esse sujeito é azão, e para o fator RH ele é Rzão, tem filhos com a mulher do grupo O negativo. Não precisa dizer que é homozigoto, porque são recessivos. Né? O grupo O é recessivo, então tu não pode falar que é homozigoto, e de falar que O é heterozigoto, ele deixa de ser recessivo. Ele só é recessivo em homozigose, então é um ato falho comentar em homozigose desses casos. Então nesse caso aí essa mulher seria O, Rzinho. E aí nós procuramos colocar esses genótipos dentro dos cromossomos, para tentar entender. Vamos colocar no mesmo par de cromossomos. Então aqui esse homem herdou de um dos pais genitores um A e um Rzão. E do outro também um A e um Rzão. Então no mesmo cromossomo. Esse indivíduo aqui também, tá? Colocamos assim para favorecer. Pois bem, isso está nas suas células somáticas, 2Ns ou diploides. Considerando que eu teria que duplicar esse material, né? Duplicar, aí eu vou ter 4 cromossomos com A, 4 com R. Digamos que tenha duplicado, e no crossing over, como tem 4 Rzão aqui embaixo, um Rzão está indo para lá e outro para cá, Muda alguma coisa? Não muda nada, né? Então, esse sujeito aqui, eles só vão produzir, tá, gametas, a esse sujeito, espermatozoide, só 100% azão Rzão. Tá? Então, todos os espermatozoides, gametas, azão Rzão. Assim como essa mulher também, seus óvulos, elas terão somente O, Rzinho. Só, né? Porque são tudo igual. Só produz isso. Se eles se separarem, por mais que tiver duplicado, separa, só produz isso. Aí uma fecundação, vamos usar F1 aqui, o que vai ter? Esses cromossomos vão separar lá dentro, né? E nós vamos ter A, O, Rzinho. Se eu vou escrever isso aqui junto aqui, ó, eu vou ter o quê? A, O, Rzinho. Ou seja, genótipo
100% AO, Rzão, Rzinho. Fenótipo é o que vai aparecer em tipagem sanguínea. Como esse domina sobre esse, grupo sanguíneo aparece A. Como esse domina sobre esse, vai ser positivo. Então, vai ser 100% A positivo. Tá? Então, esse é o genoma dos indivíduos de F1. Correto? Ok. Agora nós vamos para tentar encontrar F2. Aqui que as coisas diferem um pouquinho. F2 nós temos que cruzar os indivíduos de F1 entre si. Então vamos partir do princípio que nós temos o indivíduo Azão, né? Heterozigoto, AO, né? Rzão, Rzinho, com o outro indivíduo, né? AO, Rzão, Rzinho. Tá? Então, isso esse indivíduo tem essa característica. Então, nós vamos cruzar dois indivíduos, A positivo, porém heterozigotos. Então, vamos ver como é que esses gametas agora vão se comportar. Aqui que nós temos que tomar um cuidado agora, tá? É não pular etapas. É lembrar aqui que a meiose e o crossing over pega. Aqui que pega, tá? Então, essa é a parte chave que todo mundo erra. Todo mundo erra. Chegou nessa parte, todo mundo quer pular etapa, quer botar na tabela e erra. É aqui que acaba errando. Então vamos acompanhar com calma essa parte aqui. Tem que fazer gametas, tem que lembrar da meiose, tem que lembrar do crossing over, senão erra, tá? Então vamos lá, colocar com calma agora esses gametas todos novamente aqui, tá? Esses cromossomos, como eles estavam aqui, desses sujeitos, certo? Então aqui está dentro da célula, aqui também dentro da célula. Aqui nós tínhamos um A, aqui um O, né? Aqui um Rzão, aqui um Rzinho. Para o outro sujeito é o mesmo caso, aqui um A, aqui um O, aqui um Rzão, aqui um Rzinho. Legal. Agora vamos considerar que tem que duplicar esse material, porque esses cromossomos estão duplicados, né? Eles estão duplicados. Então aqui nós vamos ter um Azão, aqui um O, que duplicou, nesse estado de divisão celular, ele duplica, é Rzinho, tá? Beleza. Agora vamos para a separação, digamos meiose, anáfase. Separa os cromossomos e anáfase 2, tá? Vamos fazer a separação deles. Mas tudo é probabilidade, probabilidade. Digamos que não tenha acontecido, que lá na meiose, na prófase 1, os telômeros foram removidos e não tenha misturado gameta. Vamos fazer de conta que simplesmente separar as cromátides irmãs. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou colocar essas cromátides irmãs que separaram, Azão, Rzão, Azão, Rzão. E aqui também separou, não aconteceu nada, tá? O, Rzinho, O, Rzinho. Formou 4 gametas, então, né? Que é meiose, 4. Então, digamos que não tenha misturado, não aconteceu nada. Então, vai 4 igual, né? Então, para que fazer tudo aqui? É 50% de cada. Mas, agora, vamos partir do pressuposto que tenha ocorrido crossing over. Nas situações anteriores, quando a gente trabalhava uma característica, não mudava nada, né? Como aqui também não mudou. Vamos tentar ver aqui se muda alguma coisa. Digamos que no momento do crossing over, esses braços aqui tenham que ser tocados e trocar de lugar. Esse Rzinho vem no lugar do Rzão e o Rzão para lá, né?
Então aqui eu vou ter esse segundo que trocou, eu vou ter um Azão Rzinho, né? Rzinho. E esse outro aqui, esse O foi para lá no cromossomo do outro, O Rzão. Opa, mudou, né? Tá diferente. Quer dizer, já não são mais, ó. Esse é um tipo de gameta, esse é um, esse é um, esse é outro. São gametas diferentes. Eles carregam características diferentes já. Isso é o que Mendel chama da lei da segregação. Na época, Mendel, não existia microscópio, não sabia de DNA, não sabia de cromossomo, não sabia de nada. Ele só sabia que se misturava. Que não existe um gameta igual ao outro. Então, se não existe gameta um igual ao outro, é porque esses genes se misturam. Então, nós estamos trabalhando com 2. Se tivesse 3, teríamos que ter 9 aqui. Tá? Será muito mais uma mistura aqui de gametas que ia dar. Então, o que acontece aqui? Vamos trabalhar com esse, uma combinação maior aqui. Trabalhar com 2. Então, nós percebemos que formou esses gametas. Por isso que tem que tomar esse cuidado aqui na hora de fazer os gametas. Não dá para pular etapas, não dá. Então, esse sujeito forma esse tipo de gametas. O outro sujeito, bom, é idêntico, né? Então, vai formar os mesmos tipos de gametas. Então, nesse caso aqui, considerando que esse aqui, tanto faz se for homem ou mulher, não vai mudar nada. Vai ter 25% dos gametas assim, 25 assim, 25 assim e 25 assim. O outro também. Né? Então, essas características, elas se confundem um pouquinho, mas que agora nós vamos tentar fazer. Se eu colocar ali, ó, eu for cruzar, por exemplo, ó, esse fecunda com aquele, com aquele, com aquele, né? Digamos que isso aqui fosse espermatozoide, esse aqui. Aqui também, for óvulo, tá? Eu tenho Rzão, Azão, aqui Azão, Rzinho, o outro O, Rzão e O, no caso O, Rzinho. Se eu for ficar cruzando aqui, vai dar uma confusão muito grande, né? Vai dar muita risca aí. Então vamos fazer o quadro de Panet aqui para a gente poder entender melhor? Beleza? Vamos lá. Tá. Então nós vamos ver agora a segunda parte desse segundo Mendel, que seria a geração F2, os descendentes de F1, né? A partir de uma situação de hibridismo. Então, na tela anterior, nós vimos que a partir do cruzamento de 2 indivíduos, esses aqui que vieram lá de F1, né? Que eram heterozigotos para as duas características, e os 2 indivíduos iguais, nós tivemos aqui, nesses descendentes de F1 aqui, descendentes, 4 genótipos diferentes. No caso, diferentes aqui, mas são idênticos para os 2 genitores. Então, como eu tentei exemplificar na passagem anterior, se fôssemos fazer esse cruzamento aqui, ficaria bastante complexo, ficaria bastante embaraçado. Então, vamos tentar colocar no quadro Panet e ver como é que se comporta, já que esses genótipos são idênticos. Vamos colocá-los aqui no caso. Então, Azão Rzão, Azão Rzinho, lembrando que é a colocação do gameta, né? Tá? Mesma coisa. O Rzinho, e aí nós vamos, perdão, O Rzão, O Rzinho. E aqui é a mesma coisa, na situação na vertical também, o mesmo caso. Tá? Certo? Aí agora é cruzar. Digamos que esse espermatozoide aqui fecunda desse óvulo. O que nós vamos ter? Sempre colocar os gametas juntos. Ó. Azão, Azão, Rzão, Rzão. Tá? Fazer assim. Não é copiar um, copiar o outro. Tem que colocar os genes juntos sempre. Tá? Ou seja, vou colocar um do lado do outro aqui. Ó. Eu olho assim, Azão,
Rzão, Azão, Rzão. E eu vou copiar eles assim, nessa posição. É nessa posição que eu copio sempre, tá? Aqui eu tenho Azão, Azão, Rzão, Rzinho, Azão, O, Rzão, Rzão, AO, Rzão, Rzinho, A, Rzão, Rzinho, A, Rzinho, Rzinho, AO, Rzão, Rzinho, AO, Rzinho, Rzinho, AO, Rzão, Rzão, AO, Rzão, Rzinho, OO, Rzão, Rzão, OO, Rzão, Rzinho, AO, Rzão, Rzinho, AO, Rzinho, Rzinho, OO, Rzão, Rzinho, OO, Rzinho, Rzinho. Então vamos lembrar aquilo que eu havia falado para vocês, quando colocamos sempre dispondo os dominantes primeiro, os recessivos depois, nós vamos ter esse primeiro quadrante aqui, ó, totalmente homozigoto dominante, e esse último quadrante totalmente homozigoto recessivo. Então vamos tentar agora organizar esses genótipos. Esses aqui são genótipos. Vamos dizer que fenótipo nós vamos ter, encontrar os fenótipos, tá? Esse indivíduo A domina sobre esse. Então nós temos aqui uma A, esse aqui é positivo, A positivo, tá? Vamos limpar aqui, colocar na parte superior que fica melhor. Então nesse aqui nós temos um A positivo. Esse indivíduo é A, esse aqui também domina aqui positivo, A positivo. Esse indivíduo aqui também, olha só, esse aqui, por probabilidade, A positivo. Esse indivíduo também, A positivo. Esse indivíduo também, A positivo, né? Aqui, A, opa, Rzinho, Rzinho. A negativo. Aqui, esse domina sobre esse, A positivo. Esse sobre esse, aqui não tem dominância, A negativo. Nesse caso aqui, esse sobre esse, aqui normal, A positivo. Nesse caso aqui também, A positivo. Aqui não tem dominância, grupo O, e aqui positivo. Nesse caso, repete, O positivo. Aqui nós temos A positivo, A negativo, tá? Aqui O positivo e aqui O negativo. Só um, né? Então vamos tentar colocar esses genótipos aqui. Vamos ver. Vou escrever o fenótipo. Fenótipo que seria A positivo. Fenótipo A negativo. Fenótipo O positivo, fenótipo O negativo. Então vamos ver quantos sujeitos nós temos de cada um. Então esse aqui é o fenótipo, tá? Vamos ver quantos A positivo. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Aí nós temos A negativo. Quantos? 1, 2, 3. 3. Quantos O positivo nós temos? O positivo. 1, 2, 3. Quantos A negativo? 1. Então eu somo tudo isso aí. Eu tenho 9 mais 3 são 12. Mais 3, 15, mais 1, 16. Se eu fazer aqui 1 sobre 9, 1 sobre 3, 1, eu vou fechar os 16 avos. Então nós temos cada quadrinho desses, são 16, né? 4 vezes 4, 16 quadradinhos.
Cada quadradinho desse corresponde a 6,5%. Eu poderia trabalhar com percentual também, com proporção, né? Mas eu posso multiplicar por 6, então, esse 9, e eu vou ter o percentual correspondente. Então, isso aqui, vejam bem, a característica de indivíduos que aparece com outro genótipo aqui, ó, tá? Com outro genótipo. Nós partimos lá em F1 com indivíduos A positivos, dominante para uma característica, e outro indivíduo O recessivo, homozigoto, né? Tivemos F1 que se cruzou em indivíduos híbridos, com uma característica só, mas meio que mesclou. E em F2 surgem umas características aqui que não teria nada a ver, que misturou completamente com os genitores. Então, isso tem a ver com a segunda lei de Mendel, que é essa variabilidade genética, o que ele chama de lei da segregação independente, mistura dos gametas. Todo e qualquer exercício, que eu começar com um indivíduo assim, o emesão, tá? Qualquer característica que eu for trabalhar, o enunciado da segunda lei vale para todos. Vale para todos, tá? Então não tem diferença. Sempre que eu começar com um indivíduo 100% dominante para uma característica, por exemplo, pesão, né? Mesão, e aqui, emezinho, pezinho, eu for chegar no final, os percentuais são os mesmos. Se eu pedir uma avaliação para vocês, cruze uma característica do indivíduo tal desse grupo com aquele, fizer isso, mas que eu começar lá, nos genitores de F1, eu começar com um puro, dominante, e um outro híbrido, sempre vai ter que dar isso aqui no final. Sempre. Se dispor certinho, fizer certinho, tem que dar isso aqui, não pode dar diferente. Porque é um enunciado da segunda lei das proporções genotípicas e fenotípicas. Esse é um enunciado, tá? E para entender essa lei da segregação independente. Então essa é uma regra, sendo uma prova, né, ou qualquer avaliação, eu colocar um enunciado, você começar dessa forma, ó, um indivíduo apresentando as características, né, é homozigoto para a característica, você sabe, opa, é dominante. Com outro indivíduo, tá? Que cruzou, recessivo para as duas características, você entendeu? E o outro é recessivo, vai ter que dar isso aqui no final. Vai dar sempre F1 indivíduos híbridos, 100% híbrido, cruzando esses híbridos entre si, né? Cruzando eles entre si aqui, tá? Esses indivíduos aqui, híbridos aqui, ó, cruzamos eles entre eles, os resultantes da F1. Eu vou ter esses gametas aqui para gerar os filhos lá dos F2. Então, isso aqui são os netos daqueles lá. Seriam os netos do indivíduo AA, né? Rzão do indivíduo Ozão, Rzinho. Seriam os netos. Olha o que aparece aqui de variáveis nos netos, nesses genótipos aí. Então, essa é uma característica marcante da segunda lei de Mendel. Então, não tem outra forma, tem que fechar assim, tá? Não tem outro jeito. Esse é o enunciado da segunda lei de Mendel. Valeu, gente?